que o pecado faz na vida da pessoa, amados? Vamos ler Isaías. Profeta Isaías, 800 anos antes, amados, do nosso Salvador nascer. Ele já tinha essa visão profética, tanto do capítulo 53, que foi a obra do Calvário, ele teve esse privilégio glorioso de enxergar, quanto no capítulo 59, de saber essa imundícia que habita em nós desde o nosso nascimento. O que fala o versos 2? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado tem esse poder, amados, separador. Separador. Nós nascemos no pecado. Só vamos começar com esse texto, só. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E Romanos 3:23. Olha como tudo isso vai ligando, amados. Para que nos mostre que não é que eu nasci, vivi um tempo, aí eu pequei. Eu já nasço nesta condição. O que Paulo disse? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Passa uma página para frente, capítulo 5, versos 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a sequência, amados. Eu citar esses versículos para que nos fiquem claro onde estávamos, o que éramos, como eu disse. A gratidão, ela brota em nossos corações e é alimentada de quando nos lembramos disso. O estado em que eu estava e o estado que Cristo me concedeu hoje. Todos pecaram, todos morreram, todos estão debaixo dessa iniquidade. Não há escapatória para nascer sem isso. Mas a reconstrução desse projeto divino, da nossa união com Deus, ao qual, por isso que é usada a palavra reconciliação, reconciliar o pecador com Deus, porque uma hora, quando nós éramos Adão ainda, estávamos na presença de Deus, é entender que essa parede derrubada, de Efésios 2, versos 14, foi derrubada por Cristo. Se ele é o autor e consumador da fé, ele dá início na fé e ele termina na fé. É isso que significa isso. O que diz 2,14? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade, a iniquidade, ou com as outras versões que se usam. Entender que Cristo é a nossa paz. Ele derrubando a parede, olha que ilustração mais clara, mas nós vimos lá em Isaías que o pecado subiu essa parede, né? Ele faz separação. Eu estou de um lado, o pecado está no meio, Deus está do outro. Não consigo passar. E aí vem Cristo derrubar a parede. E aí agora eu tenho livre acesso. E agora ele me deu o acesso. Vamos só citar, né? Timóteo 2, verso 5, para que fique claro, né? Por que só ele é o mediador? Porque só ele é quem nos conduz do pecado até Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Há um só. No início desta igreja, 30 anos atrás, foi-se pregado Cristo. Foi-se anunciado a nossa inclusão no corpo de Cristo para que agora esse mediador, chamado Jesus, nos desse esse livre acesso. E passamos algumas décadas, né? Pelo menos 3 delas, ao qual ainda se anuncia a nossa inclusão no corpo de Cristo. Pastor, por que a palavra não mudou, se o mundo está mudando tanto? Porque ela é imutável, amados. O mundo pode até ter suas transformações e suas vai e voltas, né? Cada hora é uma coisa que está na moda, né? Digamos assim. Mas a palavra ela é a mesma. A mesma que foi anunciada a essas 3.000 pessoas, a quais ouviram. E é anunciada a vocês hoje. Entender que isso é o que nos dá garantia de certeza da nossa fé. Porque se a palavra não muda, amados, a palavra não é algo inconstante. O Deus não é um Deus de sombra, de variação, de mutabilidade. Como diz lá em Apocalipse, ele é um Deus hoje, amanhã e eternamente. Qual Deus? O mesmo. Exatamente o mesmo. Ao qual se apareceu lá para Abraão, amados, há 6.000 anos atrás. Ele é o mesmo que se mostra a nós hoje. Não mudou nada. Tem pessoas que falam, né, mas o Deus do Antigo Testamento ele era muito mais rigoroso. Não muda nada, amados. Não mudou exatamente nada. Ele é incapaz de ter essa mudança. E essa palavra qual foi anunciada soou uma decisão que a pessoa toma. Eu ouvi que Cristo morreu por mim numa cruz. Eu vou crer ou não vou crer. Entendem, amados, isso? Que sempre será uma decisão. Uma decisão tomada individualmente e sem qualquer pressão, né? Não deve ser assim. Não deve ser algo imposto. Não deve ser algo forçado. Porque
Nós falamos bastante domingo passado, o batismo não salva. Aqui só é água, a pessoa entra seca, sai molhada, não muda nada. Participar da Santa Ceia, não muda nada, não mata nem a fome, um pedacinho de pãozinho, não muda nada. Mas o que representa para aqueles que verdadeiramente, e aí o que Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, tem discernimento do corpo de Cristo. Para esses tem valor. Para aquele que creu e de fato foi regenerado, passar pelo batismo tem importância. Ele só está cumprindo a ordenança. Vamos ler, Marcos? Marcos capítulo 16, versículo 16. O 15, né, primeiro, por favor. E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Entenderam a sequência? Faz sentido? Quem crer e for batizado. Logo não inverti. Ah, eu vou ser batizado, depois eu creio, eu corro atrás da fé. Não é assim. Não tem como se inverter a ordem, amados. Primeiro eu creio, e para isso eu peço o batismo. Crê no que agora, amados? Vamos só entender um pouco disso? Porque, como eu disse, a palavra não mudou. Não é que Cristo mudou a forma de salvação, a qual foi anunciada a eles. Não é que ele, de alguma forma, para o nosso tempo estar mais tranquilo, né, não ter essa perseguição a qual eles tinham, que se o avisou, né, que diminuiu, né, baixou a régua. Não. A régua é exatamente a mesma. O método de salvação é exatamente o mesmo. Para que o nosso pecado, meu amados, o seu, todos nós, que nascemos nele, ao qual é inescapável do nascimento ter o pecado. Eu gosto sempre de lembrar, né? Só Cristo nasceu sem pecado, amados. Porque não foi gerado da forma normal. Estava Maria, ao qual foi recebida, e o Espírito Santo habitou nela. Não foi de relação nenhuma com José. O Espírito habitou nela. E aí sim foi gerado a Cristo. Então a semente pecaminosa que transmite do homem não estava em Cristo. Não estava. Ele, na sua exclusividade, e somente por causa disso, ele foi a única pessoa que nasceu nessa terra sem pecado. Pastor, mas e Adão? Adão não nasceu, tá, amados? Ele foi criado. E sim, criado sem pecado, também. Mas depois o pecado habita no seu corpo através da desobediência. Tendo a inteira certeza de como o pecado entrou no mundo, lembrando de Adão, e por isso nós temos o pecado, foi lido o versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Adão pecou, amados, e todo mundo depois dele pecou também, e nós incluído. Vem Cristo desfazer isso. Eu gosto de lembrar de 1 João, capítulo 3, versículo 8, porque ele usa uma palavrinha, né? Não sei como está escrito na versão do Ramo Benedito, mas a minha fala, ele veio destruir a obra do diabo. Mas como que diz aí? Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para destruir, alguns vão falar desfazer, aniquilar, depende da versão. Cristo vem com uma missão extremamente estabelecida e clara, comunicativa, sabe? Algo... Não havia dúvida, mas, do que Cristo veio fazer. Não havia dúvida. Eu gosto de João porque ele retrata um pouco disso, do que é o pecado em todo esse capítulo 3. E ele fala que o diabo ele peca desde o início. Por isso que o ser humano que está no pecado é filho do diabo, amados. Nós temos que tirar isso também da nossa cabeça, que todo mundo é filho de Deus. Não é. Queria que fosse, mas não é. Eu não posso inverter a ordem do evangelho. Nós nascemos numa natureza pecaminosa e quem é o pai do pecado, amados? É o meu pai. Então eu sou filho do diabo até encontrar a Cristo. É o que fala, né? Nós lemos, né, na semana passada, João 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo. Por quê? Porque eu tenho prazer na mentira, eu tenho prazer no pecado, eu tenho prazer em fazer tudo aquilo que o pecado me dá. Isso é consequência do pecado. Consequência do pecado.